Tá. Vou começar apresentando então esse trabalho aí, que é a parte 2, né? De boa tarde a todo mundo aí, pessoal. A gente vai falar de Adaptative RAG, Self-Correctness e RAG para Code Generation. Mas antes a gente vai dar uma aprofundada em por que LLMs, como elas se comportam dentro de sistemas de agentes. Pode passar, por favor, Eduardo. Tá, vou fazer uma pequena introdução, pode ir. Com os avanços das LLMs, né, muitas ideias que estavam na geladeira, elas puderam vir de fora do papel e serem botadas em produção. Aqui nessa apresentação a gente vai entender como é que funciona o LangGraph, né, que é hoje em dia, querendo ou não, é um dos principais frameworks para desenvolvimento de agentes. A gente vai abordar, né, sobre a arquitetura de RAG, adaptativo, e como é que o self-reflection, self-correctness, eles desempenham um bom papel nesses sistemas de agentes. E a gente vai ficar por dentro do que está acontecendo no cenário mundial também. A gente vai trazer tópicos como que não estavam incluídos na ementa, mas que são bem interessantes nessa parte, que é MCP e Vibe Coding, que são palavras que estão muito quentes ultimamente. Como o contexto desse trabalho é falar sobre RAGs avançados, né, e Code Generation, Self-Correctness, o que a gente está querendo falar é sobre a gente. É como recuperar informações de forma dinâmica baseados, né, no contexto global de uma conversa e e conseguir executar ferramentas usando essas informações que foram retornadas. E existe uma diferença entre inteligência artificial, né, e um agente. Um agente é uma aplicação que usa inteligência artificial, mas é capaz de observar um ambiente e executar ações em cima desse ambiente que está sendo observado. A gente vai falar agora um pouco sobre como funciona um agente e por que LLMs. Pode passar. Esses foundation models, né, tipo como Claude, o GPT, Llama, eles são modelos bons para entender contextos com grandes janelas. Eles têm bilhões de parâmetros, por isso eles conseguem usar o mecanismo de atenção para prestar atenção em várias partes de um texto que vai ser mandado. Mas eles também são capazes de suportar multimodalidade e outras coisas que eu vou mostrar nos próximos slides, como chamada de ferramentas. O interessante é que esses provedores, eles treinam a LLM como ela é treinada, do jeito clássico de LLMs, que é completando frases, e depois eles são post-trained para além de completar frases. Eles não só completam frases, como são treinados para responder um usuário. Então, em vez de você mandar uma frase para a LLM, oi, tudo, ele não vai completar com bem, que é o que uma LLM faria. Ele vai falar, oi, tudo bem, e você? Ele vai sempre se comportar como respondendo uma pessoa, porque foi assim que eles foram treinados. São os chat models. Pode passar. Então, na documentação do A3, por exemplo, da OpenAI, existe uma coisa que é bem interessante que a gente vai se basear aqui, que se você pode ver, eles têm suporte, tem uma feature ali que eles suportam, que é Function Calling. Os Function Calling são bem interessantes quando você está se tratando de agentes, porque você consegue fazer um modelo, dado um catálogo de funções e ferramentas que você passou para ele, o modelo não só consegue prever a próxima frase que ele deveria te responder, e sim prever a função que ele deveria estar chamando. E isso dentro aí do nosso contexto de agentes a gente vai chamar de tools em diversos momentos. Pode passar. Apesar de ser uma apresentação sobre LangGraph, tudo faz parte do ecossistema do LangChain, tá? E aqui eu trouxe um exemplo de código usando uma feature do LangChain, que é o bind tools. Imagina que a gente criou aquela função da direita, ela está escrita em Python, ela é uma função add, que basicamente ela recebe dois inteiros A e B e retorna um inteiro. E o docstring dessa função narra justamente isso. É uma função que performa A mais B e retorna o resultado. Isso vai ser ali no código de baixo botado dentro de uma lista, que é a nossa lista de ferramentas, nesse caso só tem uma. A gente vai instanciar um chat model como o chat GPT, que é o chat OpenAI. Aí, como padrão, na época ele estava indo o GPT-4o, a gente não especifiquei ali, mas enfim. E aí a gente vai criar um LLM with tools, que é essa LLM que a gente instanciou, com esse bind tools, que é pegar essa lista de ferramentas que a gente criou, que no caso é só a função add, e adicionar para essa LLM. Como é que funciona isso internamente? Internamente, sempre que você perguntar algo para a LLM, além dela pensar em te responder, ela vai olhar para o catálogo de funções que ela tem disponível, que nesse caso é esse docstring aí, que ele sabe exatamente o que essa função faz. Ela não sabe que existe ali um return A mais B dentro dela, ou qualquer loop de lógica que a gente colocasse, mas ela sabe o docstring. É uma função que espera isso, retorna isso e faz isso. Pode passar.
Então, dando um exemplo aqui, eu executei isso numa célula de notebook. Se eu chamar essa LLM perguntando qual é a soma de um mais 2, ele não vai me responder que é 3. Ele vai retornar um conteúdo vazio, mas ele vai nos metadados de retorno botar lá, olha, aqui, dado que o usuário botou, eu estou esperando chamar a função add com os argumentos um e 2, né? A igual a 1 e B igual a 2. Isso é diferente de se você só perguntasse para o MLLM quanto é um mais 2. E essa LLM, no caso, na segunda imagem, ela não tem uma função, uma tool bind nela, né? Então, você está basicamente fazendo o LLM invoke, passando um texto, ele vai falar, olha, o resultado de um mais 2 é 3, porque, né, ela está respondendo baseado no que ela sabe. E aí vamos passando. Isso. Então, como é que você codava os agentes antigamente? O usuário perguntava algo para a LLM, a LLM gerava uma resposta e a gente checava essa AI message e via se isso era um conteúdo, que é uma mensagem pronta para o usuário, ou se era uma tool call, que é exatamente o que estava ali. Era uma mensagem da AI falando para chamar uma tool. E se fosse, a gente ia lá nas nossas ferramentas, executava essa ferramenta, tá? E retornava o resultado dela e passava de volta para a LLM. E aí, a LLM ia olhar o resultado de execução dessa ferramenta e gerar uma nova resposta. E essa nova resposta pode ser ou uma outra função sendo chamada, ou finalmente a resposta para o usuário final. Então, a gente tinha que tomar conta de cada um desses passos, tá? Não é que hoje a gente não tem que tomar conta desses passos, mas esse framework ele faz exatamente isso por baixo dos panos. Já existem classes que fazem esse trabalho e a gente vai mostrar agora. Deixa eu passar. E por isso a gente vai introduzir o LangGraph. No LangGraph, basicamente, aquilo tudo que foi falado anteriormente, ele consegue ser feito da mesma, né, com esse workflow simples. Tem um usuário, ele vai se comunicar apenas com o LLM, que é o agente central, e ele vai fazer a orquestração das ferramentas usando o framework do React, que é Reasoning in Action, que basicamente você vai fazer tudo aquilo que a gente está falando. Pegar o input do usuário, decidir se vai chamar uma ferramenta ou não, pegar o resultado dessa ferramenta executada, observar e responder o usuário, tá? Nada diferente daquele mais aberto, mas é uma representação simplificada porque você tem o framework do LangGraph operando. E a gente vai mostrar agora como é que ele faz isso. Ele cria um paradigma de programação em grafos, onde a ideia é que o usuário vai dar algo no nó start, isso vai ser passado por um chatbot que vai para outros nós, que ele tem uma coisa chamada conditional edges, que são as pontilhadas. Ele vai ou para a caixa de ferramentas, executar essas ferramentas, ou ele vai para end. E depende, e por isso é uma conditional edge, depende do output do chatbot, se é uma chamada de ferramenta ou não. E aí dentro da dentro da caixa de ferramentas, obrigatoriamente você volta para o chatbot, que é tipo assim, olha, executei isso aqui, observa isso e gera o próximo passo, entendeu? Inclusive, é importante ressaltar que você consegue, quando você está criando o seu grafo LangGraph, botar um limite máximo de recursão para você não, para a LLM não ficar indo mais do que, por exemplo, 5 vezes executando ferramenta e ficar preso. Existem coisas que estão sendo features que estão saindo desses frameworks para ajudar em produção. Pode passar. Então, quando a gente fala de graph nodes, são os nós aqui, por exemplo, o chatbot e o tools, tá? Os nós são funções que você vai ter que programar, e as edges podem até ser funções, mas são só lógicas que conectam todos esses nós, tá? E também existem os estados. Os estados são estados internos do grafo que podem ser modificados entre um start e um end, tá? E isso eu vou mostrar melhor depois no próximo slide. E, como tá ali também, além de edges, existem as conditional edges, que baseado em estados do grafo ou regras que você implementar, você consegue tomar um caminho ou outro dentro do fluxo de execução do seu agente. Pode passar. E tudo aquilo que eu falei, que você vai ter que codar um super checagem e tudo aquilo, não é necessário, porque esse código aí, por exemplo, em LangGraph, ele faz um chatbot que chama essa ferramenta de Edge. Poderia ser uma ferramenta de text-to-SQL, uma ferramenta de RAG, ou qualquer tipo de ferramenta, tá? Basicamente, a gente vai pegar aquela função Edge que a gente tinha criado, botar dentro dessa lista de ferramentas, e aí você vai definir o nó central, que é o nó do chatbot, tá? Que é essa função def.
E aí, basicamente, aí a gente está declarando que existe um estado chamado messages, que é um estado de mensagens, que é o histórico de mensagens deste agente. Enfim, você vai definir um builder, e do builder você vai adicionar os nós, que são essa linha add node, e adicionar as arestas, que são add edge ou add conditional edges. E aí você vai falar que o seu grafo ele se conecta do start até o chatbot, do chatbot você vai ter uma tool condition, que essa tool condition, ela vai basicamente, é um built-in do LangGraph, que basicamente ela verifica se é para chamar uma ferramenta ou se é para ir para um outro nó. E aí o default é ir para o end, tá? Por isso que eu não escrevi o end aí. Então, basicamente, tem mais ou menos umas 10 menos de 15 linhas, você conseguiu fazer um agente que está chamando uma ferramenta e se você botar isso numa linha de comando, você consegue ficar conversando com ele. Isso é bem interessante porque você teria que criar uma classe para representar essas conexões entre um nó e o outro, assumindo que você vai fazer isso num paradigma de nós, né? Você teria que fazer uma função de checagem de se a última mensagem é uma tool ou não. Você ia ter que fazer isso tudo na mão. E aí aqui a gente já está vendo um framework que em poucas linhas você consegue fazer tudo isso de forma bem fácil. Agora a gente vai falar sobre Adaptative Reg. Eu vou passar pro Eduardo e para a Ruth, que eles vão tomar mais conta desse detalhe. Boa tarde. Então, agora a gente vai introduzir, né, a parte do Adapt.org. Deixa eu passar aí tudo. E aí, vamos retomar alguns conceitos, né? O primeiro deles seria que são LLMs, são modelos de computador que ajudam a responder perguntas usando informações de fontes externas, como banco de dados. LLMs, eles têm mostrado desempenhos impressionantes em diversas tarefas, né, incluindo a resposta de perguntas de QA. Pode passar. Aqui a gente traz alguns problemas com as abordagens atuais, né, relacionadas a que apesar de serem poderosos, os LLMs eles dependem exclusivamente da sua memória paramétrica. E isso pode resultar em respostas incorretas ou desatualizadas. Memorizar todo o conhecimento do mundo em constante mudança é inviável. Pode passar. Agora, falando de LLMs com recuperação, incorporando conhecimento externo, LLMs aumentados por recuperação têm ganhado mais destaque, né? E eles combinam o modelo com um modelo de busca externo, como, por exemplo, o Wikipedia. A base de conhecimento funciona como repositório de informações sobre vários temas. E como é que esse processo funciona? Primeiro, a consulta do usuário ativa a busca por documentos relevantes. Depois, os documentos recuperados eles são usados como contexto adicional para a resposta. E depois, o LLM interage nas informações e gera uma resposta mais precisa. Como resultado, a gente tem que o modelo ele se mantém atualizado e mais confiável, sem depender apenas da memória interna. Pode passar. Com relação a trabalhos, a gente tem que trabalhos iniciais sobre LLMs aumentados por recuperação, eles focam principalmente em consultas de um único passo, cujas respostas elas geralmente são encontradas dentro de um único documento. Portanto, essa abordagem ela envolve recuperar um documento relevante com base na consulta e, subsequentemente, integrar essa informação em modelos de QA para formular uma resposta. Pode passar. Porém, ao contrário deste QA de um único passo, algumas perguntas elas exigem conectar e agregar múltiplos documentos, né? São, por exemplo, perguntas mais complexas, que são, além disso, muitas vezes não respondíveis através de um único passo, de recuperação e resposta de um único passo. Porque uma coisa é você perguntar, por exemplo, qual é a capital de Paris? Isso seria uma pergunta simples, né? Poderia gerar uma resposta direta. E outra coisa é você perguntar quando as pessoas que capturam Malakoff vieram para a região de Pittsburgh, onde a região está localizada. Que isso requer 4 etapas de raciocínio para resolver, né? Isso é uma pergunta mais complexa e ela exige um processo cognitivo ali maior. Pode passar. Então, repensando, né, sobre o nosso cenário real, toda pergunta feita ela vai ser complexa? Não. Na prática, a gente pode ter diferentes tipos de perguntas, como, por exemplo, perguntas simples e diretas, né,
que isso demanda uma resposta mais direta e com menos processamento. Perguntas moderadas, que são ali umas perguntas mais intermediárias, que pode exigir ali um passo, e perguntas que exigem raciocínio mais complexo, como o exemplo que eu citei. E usar sempre uma mesma estratégia, por conta disso, não vai ser eficiente, porque pode não atender ou não ser eficiente para algum dos casos. Pode passar. E por que a gente precisa, né, desse que é adaptativo, que é essa discussão que a gente está trazendo aqui, do AdaptReg? Porque estratégias únicas, né, no caso de a gente gerar uma abordagem para todas as perguntas, elas podem causar desperdício de recursos em perguntas simples, no caso de haver mais processamento ali do que realmente o que se precisa, no caso de a gente ter uma pergunta muito simples, e para perguntas, e a gente pode ter respostas ruins para perguntas complexas, né, no caso desses exemplos que a gente citou. E qual seria uma solução para isso? Adaptar a resposta ao nível de dificuldade da pergunta, ou seja, um sistema inteligente onde ele ajusta a estratégia conforme a sua complexidade. Pode passar. E o que é que não funciona bem hoje? Algumas abordagens, elas usam frequência de entidades para medir complexidade. Isso, no caso, é simples, mas ele vai ignorar perguntas que exigem múltiplos passos de raciocínio. Já outras fazem várias etapas automaticamente para todas as perguntas, né? Nesse caso, a gente vai ter processamentos muito pesados para casos simples, que isso, no caso, é um exemplo de gerar desperdício, né? Processamento muito maior do que deveria. E ambas são subótimas para uso real, né? Ou seja, não são eficientes e nem confiáveis em larga escala. Pode passar. E o que é esse RAG, né? Ele é uma técnica que ele combina o LLM com o sistema de busca, onde, ao receber uma pergunta, você recupera documentos relevantes de uma base externa, como, por exemplo, a Wikipedia, e você usa esses documentos como contexto para gerar respostas. Quais as vantagens disso? Reduz erros factuais e permite que o modelo acesse informações atualizadas ou raras. E por que uma única estratégia ela não basta? A gente tem um problema nesse caso que não vai servir para tudo, né? Da gente ter apenas uma estratégia de recuperação, não vai servir para todos esses casos. Por exemplo, quando os usuários fazem perguntas fáceis ou difíceis. Na estratégia simples, sem recuperação, esse caso ele pode ser rápido, mas ele vai falhar em perguntas complexas. Já para estratégias mais complexas, né, como o multistep, a gente pode gerar respostas precisas, mas vai ser muito custoso para perguntas simples, ou seja, novamente gera essa questão do desperdício, né? Vai rodar e demandar muito tempo, muito processamento, quando poderia simplesmente ser uma pergunta mais direta. E uma solução para isso seria um sistema que escolha a estratégia ideal para cada caso. E o que seria esse AdaptReg, né, que a gente vem trazendo aqui na discussão? Ele é um framework adaptativo, né, para essas QAs, onde, no caso, ele vai analisar a complexidade da pergunta. O primeiro passo vai ser analisar essa complexidade. E ele vai escolher automaticamente entre resposta direta, que vai ser, no caso de não precisar de uma recuperação. Segundo caso, uma recuperação simples, né, que exige somente um passo, e uma recuperação complexa, né, que seria para uma pergunta mais complexa, onde vai demandar mais passos. E como é que ele vai decidir isso? Como é que ele vai decidir isso? Ele vai usar um classificador leve, ou seja, um modelo menor, para avaliar essa pergunta, né, e decidir em qual desses casos essa pergunta ela vai entrar. Pode passar. E como é que o AdaptReg ele vai responder essas perguntas? A pergunta ela vai ser passada por um modelo menor, e aí ela vai ser analisada, e vai ser analisada em um desses 3 níveis, né? Onde, para perguntas simples, o LLM ele responde sozinho. Isso é rápido e barato, né? O benefício disso é que vai ser rápido e barato.
Então, por exemplo, no caso a gente tem uma pergunta simples, ao invés dele gerar muito processamento, nesse caso aqui, ele já responderia sozinho e demandaria menos tempo e menos custo. No outro nível, né, que seria uma pergunta moderada, ele iria requerer uma busca. Então, isso aqui vai ser muito bom para perguntas médias, porque vai ter somente uma busca, mas não vai ter tanto processamento e nem gasto de tanto tempo. E para o caso complexo, ele vai recuperar múltiplas vezes. Então, vai ter um encadeamento de raciocínio, vai ser preciso e vai ser mais caro. Porém, a gente pode ver aqui que, nesse caso, o sistema ele não demandaria mais processamento e mais tempo nos casos menores, por exemplo, né? Entraria, nesse caso, somente para perguntas mais complexas. Pode passar. Aqui a gente tem esse comparativo, né? Onde no primeiro caso, a gente vê que para pergunta simples, a gente tem uma recuperação, aí recupera o documento e ele responde. É muito eficiente para esse caso de pergunta simples, mas ele pode gerar, por exemplo, um problema, uma resposta incorreta para o segundo caso, que era de uma pergunta mais complexa. Já no nosso segundo exemplo, no Multistep, isso pode ser muito eficiente para perguntas mais complexas, né? Nesse caso, a gente tem uma recuperação, tem um gasto maior de tempo, e isso pode ter ali uma resposta, né, intermediária ou mais parecida com a resposta final, mas seria ineficiente para o primeiro caso, né? E já no nosso caso, do Adaptive RAG, a gente teria antes uma classificação, mas essa classificação resultaria em uma resposta muito mais precisa e ele iria se adaptar para cada um dos três casos, né? Para o primeiro caso, onde a gente teria uma pergunta simples, o sistema ele simplesmente pegaria a pergunta, daria uma recuperação e já responderia. Para o segundo caso, de exigir um passo, ele identificaria esse passo, faria a recuperação e geraria a resposta. E já para o terceiro caso, né, que a gente tinha uma pergunta mais complexa, ele identificar essa complexidade, iria fazer uma recuperação, iria demandar mais tempo, mas ele ia dar uma resposta mais precisa, né? Então a gente tenderia menos ao erro, como no caso dos outros exemplos. Pode passar. Aqui a gente tem só esse exemplo, né, que seria do AdaptReg, né, que foi a mesma coisa que a gente mostrou anteriormente, mas a gente pode perceber a gente pode só perceber aí a diferenciação, né, dos três. Pode passar. E aí, como o AdaptReg, ele aprende a classificar essas perguntas? Primeiro ele faz um aprendizado automático, né, sem anotações humanas, e ele faz isso com base em duas estratégias principais. Primeiramente, ele avalia por desempenho, né, e ele testa essas três estratégias, sem, que é no caso da pergunta simples, com um passo e com vários passos, né, que seria da pergunta mais complexa. A que acerta determina o rótulo ideal da pergunta, né? Então, com base nessa entrada, ele ia decidir em qual dos três casos essa pergunta ela deveria ser classificada. E aí a gente tem viés dos datasets, né, que seria indução por tipo, perguntas dos datasets em hop, que seria perguntas provavelmente simples, e perguntas de multi-hop, que seriam provavelmente perguntas mais complexas. E com isso, o classificador aprenderia, né, a rotular entre A, B e C, né, para cada um dos três casos. Pode passar. Aqui a gente tem um comparativo entre essas três estratégias, que foi feito com base no material que a gente estudou, né, de um artigo que a gente viu, onde eles fizeram esses testes e eles fizeram esse comparativo para cada uma das perguntas, né, com base nessas estratégias. A gente pode ver que, só reforçando, né, o que eu já falei, para o caso de pergunta simples, por exemplo, no primeiro caso, né, no retrieval, a gente tem que é muito bom e é muito rápido.
Já para a pergunta moderada, por exemplo, a gente teria um baixo desempenho e para uma pergunta complexa seria muito fraco, ou seja, esse primeiro caso ele não funcionaria. Já no single step, para a pergunta simples, seria razoável e teria um médio custo. Para a pergunta moderada, ele teria um bom equilíbrio, né? Então, ele se comportaria bem para esse tipo de pergunta, mas para a pergunta complexa já seria insuficiente. E no multistep, para a pergunta simples, ele teria um gasto muito excessivo, né, e lento, como eu já falei. Então, a gente teria um desperdício aqui muito grande de, no caso, usar esse tipo de estratégia para esse tipo de pergunta. Para a pergunta moderada, teria alta precisão e talvez até mais do que precisa, né? E para a pergunta complexa também teria essa alta precisão. No caso do AdaptReg, a gente está mostrando que ele se adaptaria em cada um dos casos, então ele não gastaria mais do que fosse necessário, né? E enquanto as estratégias fixas elas seriam ótimas em um tipo de pergunta e ruim nos outros, né, que é o que a gente mostra aqui nesse comparativo, o AdaptReg ele se adaptaria, entregando o melhor de cada abordagem com economia de tempo e ganho de precisão. Pode passar. E aí, como resultado dessa classificação, né, do que ele aprenderia, ele aprenderia a classificar entre pergunta simples, pergunta moderada e pergunta complexa. Pode passar. Aqui a gente também tem um experimento que foi feito, né, que a gente também viu nesse material que a gente estudou, onde eles fizeram um comparativo entre esses modelos, né, esses modelos Fluent5, Fluent5XXL e o GPT 3.5 Turbo. Aqui foi mais para comparar a questão mesmo do tempo, onde a gente pode ver que o AdaptReg ele se aproxima muito da precisão desse multistep, né, que seria, no caso, esse modelo que ele também tem alta eficiência, mas ele teria muito menos tempo de execução. Então, a gente aqui está falando da eficiência dessa estratégia. Né? Pode passar. Até com base no que eu falei também, nesses exemplos de tabela que eu mostrei, a gente pode ver que o no retrieve ele vai ser excelente para perguntas simples, mas ele vai falhar nas questões mais difíceis. No multistep, a gente vai resolver as perguntas complexas, mas vai ser caro e desnecessário nas simples. E no AdaptReg, ele vai ser o único que entrega um bom desempenho em todas as categorias, porque ele escolhe a melhor estratégia para cada pergunta. E como vantagens, né, do AdaptReg, a gente tem alta eficiência, porque ele evita sobrecarga em perguntas simples, maior precisão, porque ele escolhe usar raciocínio complexo, escolhe, né, quando ele vai usar esse raciocínio complexo. Ele também é flexível, porque ele é compatível com qualquer LLM, e ele é adaptável, porque ele muda a estratégia conforme a necessidade. Pode passar. Obrigado, Ruth, pela apresentação. Vou dando continuidade do Adaptive Reg. A Ruth apresentou a parte teórica. Agora eu vou apresentar aqui um exemplo, um caso de uso. Aqui é o sistema, a arquitetura do sistema que vai ser apresentado aqui, o código dele. Nós temos um Adaptive Reg aqui que tem com dois componentes. Aqui um componente que é o analisador de consulta. No exemplo que a Ruth apresentou, foi usado um classificador treinado. Só que neste exemplo aqui, nesse caso de uso, vamos usar o próprio LLM para decidir qual caminho tomar. Aí, dentro desse analisador de consulta, tem aqui os caminhos, que é para um banco de vetores, que vai usar aqui é um reg que é iterativo, o que a Ruth tinha falado que é um reg de multi-steps. E aqui é um reg mais simples, de um único passo, que envolve um web search. Só que este reg aqui, que é o iterativo, que é o mais para perguntas mais complexas, é uma estrutura de reg com self-reflection. Então, antes de entrar no caso de uso, no código, vou dar uma explicada no que seria esse self-reflection. Então, o self-reflection é um framework que ajuda os LLMs, agentes baseados em LLMs, com feedback linguístico.
Então, dado uma resposta gerada por um outro LLM, a gente usa a própria LLM para analisar essa resposta. E, baseado nessa análise, ele tenta identificar erros ou melhorias. E vai usar essa análise para orientar as futuras gerações de texto. Então, permite com que o LLM aprenda com os próprios erros e também evite repetições, evita repetições durante a geração interativa. Aí, essa aqui é a grande vantagem dela. Então, funciona aqui, basicamente, temos um LLM que vai gerar uma ação, uma resposta. Aí, essa resposta vai para uma memória de short-term memory, e essa resposta também vai passar para um avaliador. Esse avaliador vai dar um feedback interno, e que tanto a resposta quanto o feedback do avaliador vai passar para um outro LLM, que vai começar a analisar a resposta gerada, o que o avaliador deu de feedback, e vai passar isso para uma memória de longo termo, para o próprio agente que gera a resposta avaliar e melhorar esta resposta que ele gerou anteriormente e fazer evoluir a parte. Esse tipo de estratégia melhora o desempenho do LLM na tarefa de resolução de problemas, de question answering, etc. E aqui temos alguns casos que podemos aplicar o self-reflection. O primeiro caso seria uma tomada de decisão. Aqui o LLM tem a tarefa dele e o LLM, o ator que vai gerar vai executar um plano de ações, trajetórias, ações, vai tomar decisões que vai passar por um avaliador. O avaliador vai avaliar essas ações, esses planos de ações que o LLM anterior fez e vai dar um feedback. No caso aqui, ele deu feedback de que houve alucinação. Então, essas informações, tanto da trajetória quanto da avaliação, vai ser passado para um LLM que vai começar a refletir sobre o que aconteceu nos passos anteriores. Então, ele vai começar a verificar o que ele errou, onde ele poderia melhorar e ver também o que ele já fez. E com esse feedback aqui da reflexão, vai ser passado para o próprio agente aqui, nesse passo B, para ele ter uma nova trajetória, fazer uma nova tomada de decisão, com base nessa parte da reflexão dos passos anteriores. Também tem um caso de programação. Aqui a tarefa dele é gerar um código. Aí o LLM gerador gerou um código. Aí vai ter um avaliador que vai verificar se esse código está correto ou não. E aqui, por exemplo, esse código poderia ser executado e se tivesse algum erro, ia pegar aquela exceção gerada no código que poderia ser colocada aqui no avaliador. Com essas informações do avaliador de onde teve um erro, onde foi a exceção, é passado para a parte da reflexão, que ele começa a analisar o que ele errou e como ele poderia melhorar. E, novamente, é passado para o agente que vai gerar o código, com essas informações da reflexão, da avaliação, e gerar novamente uma nova trajetória, ou seja, um novo código com base naqueles feedback. E o terceiro exemplo seria na parte de raciocínio, que poderia entrar na parte de question answering. O usuário faz uma pergunta, aí aqui o agente que vai gerar a resposta começa a pensar e toma uma ação, seria gerar a resposta. E aqui a parte da avaliação, diferente das outras, que ele responde em linguagem natural, ele gera uma saída binária, que é correto ou não, ou não. No caso aqui, ele colocou 0 para não correto, e com esse feedback, com essas informações do avaliador e do gerador, ele começa passar para a parte da reflexão, a etapa de reflexão, que vai verificar que a resposta está incorreta, que aquele plano de ação, que aqueles pensamentos e aquela ação não foram corretas, e ele toma uma nova, passa gera um feedback. Próximo passo do agente gerador, gerar uma nova resposta, um novo raciocínio para encontrar a nova resposta. Aqui são exemplos do self-reflection. Agora, voltando à nossa arquitetura, nosso caso de uso, o self-reflection ele é uma saída binária, vai envolver uma saída binária, que vai pegar essa saída binária e vai
pedir para o LLM gerar uma nova resposta, que é bem aqui dentro da nossa arquitetura do LangGraph, é nessas saídas aqui, onde ele vai ter uma tomada de decisão e gerar um novo raciocínio. Eu vou mostrar para vocês o código. Estão vendo a minha tela do notebook? Sim. Tá. Aqui é o setup do experimento, do caso de uso. Eu usei o GPT-4o com a temperatura zero para tentar deixar o mais próximo do determinístico. O Reg Simples, que é aquele. Nós usamos, foi usado o Web Search, que é dessa API aqui, do Table Search, uma API de busca web voltada para integrar com LLM, integração com LLMs. Neste Reg Simples, ele recupera os top 5 documentos. Já no Reg mais complexo, que é de várias etapas, o Reg interativo, vai envolver documentos internos e vamos ter que indexar no banco de vetores, que foi utilizado o ChromoDB, e para fazer essa indexação, essa vetorização dos dados, foi usado o modelo da OpenAI, o Text Embed ADA002, que ele vai gerar um vetor de 1536 de dimensão e recuperação dos top 4 documentos. Então aqui, voltando aqui, vou dar mais detalhes do que está acontecendo. Depois que o LLM gera o Web Search, ele vai pedir para a próxima etapa, vai gerar a resposta em linguagem natural, que vai ser retornada para o usuário. Se o analisador de consultas classificar como algo mais complexo, que precisa recuperar informações no banco de vetores, recuperar essas informações nos dados internos, aí ele começa a passar por esse reg mais complexo, um self-reflection, que é um processo iterativo. Primeira etapa envolve a recuperação de documentos. Depois que ele recupera esses documentos, existe o avaliador, que vai verificar se aqueles documentos que são recuperados possuem a resposta necessária que contém informações que respondem à pergunta do usuário. Aí esse novo avaliador vai ter que tomar uma decisão, que é uma saída binária. Esses documentos são relevantes para responder sim ou não. Se for não, vai entrar uma próxima etapa, que é de reescrever a consulta. Aí ele pede para um LLM reescrever a consulta e novamente faz aqui a recuperação com essa nova consulta, com essa consulta reescrita. Agora, se os documentos são relevantes, ele pede para o LLM gerar uma resposta em linguagem natural. Então, vai entrar numa espécie de avaliação, num momento de reflexão daqueles resultados. Primeiro, ele vai verificar se aquela resposta o LLM alucinou. No caso, ele vai pegar a resposta gerada com os documentos que ele recuperou. Se houve alucinação, se a resposta que o LLM gerou não tem nada a ver com os documentos recuperados, ele pede para o LLM gerar uma nova resposta. Agora, se não houve alucinação, ele vai para o passo que verifica se a resposta gerada pelo LLM responde à pergunta do usuário, é relevante. Se for relevante, retorna para o usuário. Se não, ele volta para a etapa de reescrever a consulta e novamente faz a recuperação. Então, é um processo iterativo, um reg mais avançado. Então, primeiro, vamos construir aqui esse sistema. Primeira coisa que envolve é fazer a parte de indexação, de carregar os dados num banco de vetores. Nós vamos pegar os dados, usar o modelo da OpenAI, que vai gerar os vetores, e armazenar no banco de vetores. Como eu falei, o modelo de embedding é o Text Embedding, ADA002. Aqui eu peguei uma consulta em linguagem natural e pedi para gerar o embed. Aí ele gerou aqui um vetor de 1536. Aqui essa parte de carregar os dados, fazer o carregamento dos dados. Os dados são dessa página web que tem dados sobre LLMs e agentes e técnicas de engenharia de prompt. Aí eu carreguei esses dados. Aqui gerou 3 documentos, sendo que o source é de cada link ali. Aí aqui ele usou uma classe do LangChain que pega esses dados, esses documentos, e divide, e quebra ele em chunks. No caso aqui, ele usou essa função que ele quebra em chunks com tamanho por tokens, quantidade de tokens. Ou seja, cada documento, cada chunk vai ter no máximo 500 tokens. E esse aqui é para dizer que não vai haver sobreposição, ou seja, um dado que está, uma parte do texto que está numa chunk não pode estar em outra chunk. Aí ele vai fazer o split.
Aí ele gerou 88 chunks daqueles documentos. Depois que eu gerei esses 88 chunks, eu preciso carregar no meu banco de vetores, que foi o ChromaDB, que é um banco de vetores open source, projetado para armazenar e recuperar embeds de texto, imagens e dados não estruturados. Aí eu criei o Retriever, como a Ruth falou, que fazer a recuperação. O Retriever vai atuar no quê? Ele vai pegar a pergunta do usuário, vai passar pelo modelo de embed, que vai gerar o vetor. Aí vai haver uma busca por similaridade entre esse vetor da consulta do usuário com os vetores que estão armazenados, que representam os dados que estão armazenados no banco de vetores, depois vai retornar aquelas chunks com os documentos mais similares. Aí aqui eu fiz pequenos testes para ver se está funcionando. Eu passei aqui algumas consultas em linguagem natural para o Retriever, no caso, para ele buscar o que, que tem a ver, o que, que tem dentro da minha base de dados, algo relacionado com agentes. Ele retornou os top 4 documentos. Aqui outro teste, Token Manipulation. Aí essa aqui foi a parte de construir o Retriever. Agora vamos construir os componentes, lá, os nós, que envolvem chamadas de LLM, os agentes, que são os agentes, as tools do nosso grafo, do nosso sistema lá, multiagente. Antes de explicar, eu preciso falar aqui de saída estruturada, que é um recurso de alguns LLMs, que, dado uma consulta em linguagem natural e um esquema, este esquema poderia ser uma classe Python ou JSON, vai fazer o LLM gerar uma resposta estruturada. No caso aqui, ele vai pegar a linguagem natural e o que está sendo pedido para ele tirar desse texto. No caso aqui, ele precisa tirar um nome, que é o nome da pessoa, e o interesse, que é o interesse da pessoa. Então, o LLM, na hora de gerar uma resposta, em vez de gerar uma resposta em linguagem natural, ele vai gerar uma resposta, por exemplo, em JSON, ou IML, ou XML, que essa é a resposta em JSON, que é a resposta estruturada. Então, esse recurso é muito interessante para facilita durante o fluxo das informações do nosso grafo. Aí aqui eu começo fazendo aqui eu começo implementando o analisador de consulta, que a tarefa do LLM vai ser verificar, retornar na resposta dele. Aqui é o esquema da minha saída estruturada. A saída estruturada dele vai ser um JSON, que tem um atributo data source, e esse atributo data source vai ter dois valores, que são os caminhos que ele pode tomar, o analisador de consulta. Ou ele pode ir para o banco de vetores, ou ele pode ir para o nosso RAG mais simples com Web Search. E aqui é a descrição. Então, eu instancio o modelo, que é GPT-4o, temperatura zero. Aí, este esquema aqui, eu coloco aqui, como o Matheus falou, a saída estruturada. Você fornecido para aqui, eu crio um atributo para guardar essa saída estruturada e vou passar para o LLM. Aqui é o prompt do analisador de consulta. Ou seja, ele vai. Se a pergunta envolver agentes, engenharia de prompt e outras coisas de LLM, ele vai escolher o caminho do Vector Story. Se não, usa o Web Search. Aí aqui fiz o teste, duas execuções. Aqui instanciei o nosso agente, com prompt, com saída estruturada, e fiz pequenos testes. Perguntei aqui quem foi campeão brasileiro do último ano. O que o analisador de consulta retornou como resposta nessa primeira consulta? Ele escolheu que essa pergunta seria para o Web Search. Agora, quais são os tipos de memória do agente? Aí ele escolheu a saída Vector Story. Olha ali. Aí o próximo agente aqui que vai fazer tomar decisão é o avaliador da recuperação. Ou seja, depois que retornar os documentos, eu preciso. A tarefa dele é verificar se os documentos são relevantes para aquela pergunta do usuário. E a saída dele vai ser uma saída binária. Então, eu defino o esquema, sim ou não. Aí eu faço novamente o que eu fiz anteriormente, distancio o modelo, crio a saída estruturada, crio o prompt e guardo aqui no nosso agente. Aí eu pego a pergunta no agente memória, faço a recuperação dos documentos e passo para esse agente avaliar se os documentos são relevantes ou não. Passo os documentos com a pergunta. Aí a saída dele é uma classe Python. Ele tem tudo por baixo dos panos. É que o LangChain facilita bastante. A saída dele vai ser um JSON, só que esse JSON vai ser convertido para um objeto Python. Aí ele converteu para um objeto Python, desse Create Documents, com o valor sim. Os documentos são relevantes para essa pergunta, que é a saída binária.
E agora eu instancio o nó gerador, o agente gerador, que vai gerar a resposta em linguagem natural dentro desse nosso sistema. Aqui eu só vou passar o prompt, em linguagem natural. Nosso agente gerador vai receber a pergunta do usuário com os documentos recuperados do nosso sistema do REG. E aqui eu fiz uma pergunta sobre a memória do agente e pedi para ele gerar uma resposta. Aqui, depois que ele gera a resposta, vai ter o agente que vai avaliar se o LLM alucinou. Novamente, ele vai ter a saída binária, sim ou não, e faço os passos que eu já repeti. Aqui ele vai receber, aqui o agente avaliador vai receber os documentos e o gerador e o que o LLM gerou. Então, a pergunta que ele deve responder é: o LLM gerador gerou resposta com base naqueles documentos ou ele gerou algo de fora, alucinou? Aí ele vai dizer sim ou não. Então, eu passei essas informações e aqui a saída foi um objeto do Python com um valor sim. E o último agente aqui, que vai usar um LLM, é o agente que vai avaliar se a resposta está correta ou não. Novamente, instanciou o esquema. A tarefa dele é verificar se o que o LLM, o gerador, gerou a resposta com base na pergunta em linguagem natural. Responde o usuário. Aí a saída é binária, sim ou não. Caso, aqui no nosso teste, ele gerou sim. Tem mais um que eu esqueci de falar. Que eu esqueci. É mais um que usa o LLM. É o que vai reescrever a consulta. Se um desses avaliadores dizer que não sair com tem uma saída binária como não, ele vai pedir para o LLM, para um outro LLM, reescrever a consulta. Então ele pede para o LLM reescrever a consulta, que no caso a minha pergunta original era a memória do agente. Então ele deu usando o próprio conhecimento interno, não teve recuperação aqui. Ele reescreveu a consulta e essa nova consulta aqui vai ser passada passado para a etapa do retrieval. E o último componente aqui é a tool. Aqui eu só crio Uhum. a Web Search Tool que vai fazer a recuperação lá na nossa API de busca web. Aí quem venceu o último Mundial de Tênis de mesa, ele trouxe aqui os top 5 documentos. São notícias ou informações da web que são relacionadas com a pergunta ali que eu passei. Agora vamos construir o nosso grafo, que é usando o LangGraph. Primeiro, nós definimos são definidos os estados do grafo, como o Matheus falou, os estados são usados dentro do nosso grafo para manter ou rastrear os dados dentro do nosso grafo, ou seja, é como uma memória do nosso sistema, que vai ser passada pelo fluxo que o LLM, durante o nosso grafo, vai ser atualizado ou recuperado essas informações. No nosso grafo vai ter o estado da pergunta do usuário, o que o LLM gerou, os documentos recuperados e o que o analisador de consulta tomou de decisão, se foi Vector Story ou Web Search. Aí vamos definir o grafo, primeiro criando os nós. Os nós, como o Matheus falou, são como funções, que os nós eles são funções aqui que vão receber o estado e vai atualizar, vai retornar um novo estado. Vamos fazer alguma atualização e vai retornar um novo estado. Aqui os nós que dentro desse nosso sistema são esses aqui, coloquei como seta azul, que eles vão receber o estado e vai gerar vai fazer alguma nova informação. Por exemplo, o retriever vai receber o que o analisador de consulta, o estado, o source do analisador de consulta e vai retornar um novo estado com o source e os documentos que ele recuperou. Seria um exemplo. Aí aqui eu estou criando as funções que vão fazer essas atualizações no estado. Aí aqui tem o estado, a função que vai receber o estado que vai relacionado ao Web Search, o nó Web Search, que vai receber o estado da pergunta em linguagem natural e a fonte, e vai fazer a recuperação dos documentos e vai retornar um novo estado. Aqui é o nó do retriever, que vai recuperar os documentos e vai atualizar na nossa memória. Aqui o avaliador de documentos. Aí aqui no avaliador de documentos, ele vai verificar para cada documento recuperado pelo retriever, vai dar uma classificação. Se aquele documento recuperado é relevante ou não para a pergunta do usuário. Aí, se for sim, ele adiciona esses documentos como relevantes, se não, ele ignora.
Aí ele atualiza o novo estado com os documentos que ele disse que são relevantes. E aqui o nó gerador, que vai gerar a resposta em linguagem natural da pergunta do usuário, e o nó que vai transformar, reescrever a consulta. Todos, como eu falei, todas essas funções que ele define como nó, têm uma coisa em comum. Recebem um estado, retornam um estado. Agora a parte das arestas do nosso gráfico. Eu tentei aqui pintar de cor, que ele definiu como as arestas. São funções, só que em vez de retornar o estado, ele vai retornar qual caminho vai ter que vai seguir a transição dos estados. Uma vez que o nó foi executado, qual caminho deve ser tomado? Então, como é que isso é feito? Nós definimos funções que vai receber o estado. Aí ele vai olhar, pode ser um agente LLM que vai tomar essa decisão e retornar uma resposta em linguagem natural. Por exemplo, aqui é o aresta que vai retornar se é a parte do analisador de consulta, se vai retornar o web search ou o vector story. Então ele chama o nosso agente que vai tomar a decisão, o classificador, e vai verificar a resposta dele. Se for web search, ele vai para o nó responsável pelo web search. Se for vector story, ele vai para o nó que é responsável para fazer a recuperação. E aqui todos são desse jeito comum, vai ter uma função que vai receber o estado. Aqui ele vai decidir se vai gerar, se a partir depois que ele avalia os documentos relevantes, se os documentos, se ele vai chamar o nó que vai reescrever a consulta ou o nó que vai gerar a resposta. Uhum. E o último aqui, voltando aqui para o nosso desenho, neste código, ele uniu essas duas tomadas de decisões, ele colocou só apenas em uma função. Então, aqui ele retorna três caminhos. Primeiro caminho é pedir para o LLM gerar. O segundo caminho, que é quando não houve alucinação, se é para reescrever ou se é para devolver para o usuário. Então são três respostas, três retornos. E está aqui. Aí ele verifica o avaliador. Se a parte da alucinação, ele vai responder essa pergunta. A resposta gerada é baseada nos documentos recuperados? Sim. Então, ele vai para o próximo passo, que é gerar se a saída é útil para a LLM. Exato, que vai para a parte de avaliar se a, a geração da resposta. Se a resposta foi gerada corretamente, ele classifica como útil. Aí esse caminho útil vai ser, dentro da nossa aplicação aqui, que eu vou já adiantando, vai ser para o nó que vai ser para o estado final, que é o end, que o Matheus explicou. Se não for útil, ele vai para o retrieval, assim como o not supported. Vou compilar o grafo. Aí como o primeiro passo aqui de compilar o grafo é adicionando os nós, as funções que representam os nós. Ou seja, o nó web search é atrelado com a função web search e por aí vai. Cada um com seu nó. Agora eu vou construir as arestas, fazer a ligação das arestas. A primeira aqui, o analisador de consulta, como o Matheus falou, definiu, na explicação dele, vai ser um nó condicional. Ou seja, ele pode ir para o web search ou para o retriever. Então, do start, ele vai passar para a função que vai ser responsável pela tomada de decisão lá. Vai retornar a tomada de decisão do agente que vai classificar a consulta. Se for web search, ele vai para o nó web search. Se a saída for um vector story, ele vai para o nó retriever. Aqui ele adiciona dois nós. Aqui não tem condicional, então é ligação direta. Ele do retriever vai para o nó que vai avaliar os documentos e do web search vai para o nó gerador. Aí aqui vai outra tomada de decisão. Do avaliador, ele vai verificar se os documentos são relevantes. Se sim, vai para cá, para o gerador, e se não, vai para reescrever a consulta. Aí ele pega o retorno da função, e aqui é a key do nosso dicionário é o retorno da função. E o valor desse dicionário é o nó. Aí do nó que vai transformar a consulta, vai para o recuperador. E o último, como eu falei, ele uniu isso aqui e retornou em três caminhos. O amarelo aqui, que vocês podem ver, vai ser um caminho, o verde é a resposta correta, final, e o azul é quando houve
não houve alucinação, mas a resposta com o LLM não responde o usuário, não é tão relevante para o usuário. Aí vai para a reescrita. Aí, novamente, eu peguei aqui, neste exemplo, vai ver a saída dessa função. Se for não suportado, ele manda gerar. Se for útil, vai para o final, fluxo, e se não for útil, manda reescrever a consulta. Aí passa a compilação desse grafo. Aí aqui já é a execução. Eu fiz uma pergunta sobre atual. Quem venceu o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, que aconteceu no domingo. Aí aqui eu coloquei alguns logs. Começa a parte da analisador de consulta. Ele toma a decisão de ir para o Web Search. E do Web Search ele pede para ele me gerar a resposta. Aí ele respondeu aqui que foi o chinês, que ganhou lá o brasileiro. Aí a segunda pergunta foi relacionada com a nossa base de dados, com o que a gente indexou lá no começo, que foi quais são os tipos de memória de agente, que já envolve. Aí ele tomou a decisão de ir para um RAG iterativo, aí ele vai para o RAG mais avançado, aí ele chama o Node Retriever. Do Node Retriever, ele recupera os top 4 documentos, e para cada documento, ele gera uma classificação. Ou seja, dos 4 documentos, 3 foram relevantes. Um ele não foi relevante, ele descartou. É bom que o LM o gerador não tem essa informação que poderia levar ele a alucinar. Então, aí ele pega a pergunta, pega esses 3 documentos que foram classificados como relevantes, aí ele vai passar para a parte de avaliar os documentos gerados. Como teve documentos relevantes aqui, ele vai pedir para o LM vai ir para o fluxo de gerar a resposta. Ele gera a resposta, passa para o avaliador que vai fazer uma reflexão se alucinou ou não. Aí aqui ele tomou a decisão que não houve alucinação, que os documentos são relevantes para a parte que foi gerada. Não houve alucinação. E depois ele vai verificar para a próxima etapa, que é a geração da resposta. E aqui ele toma a decisão que a resposta gerada está correta. E retorna a resposta aqui do nosso documento. E o último, fez mais um teste do uma pergunta atual, quando vai ser o próximo jogo do Flamengo. Aí ele tomou a decisão do Web Search e respondeu já a pergunta aqui em linguagem natural do jogo que vai acontecer hoje. E foi esse o caso de uso de como bom esse Adaptive Reg funciona. Aqui só mais uma coisa que eu queria mostrar é que eu usei o Lang Smith para fazer o tracing da resposta. A primeira etapa aqui do o que acontece por baixo dos panos quando vai ser o jogo do Flamengo. Aí a saída dele aqui, geral, foi a resposta em linguagem natural, que são os estados lá do nosso grafo, a saída final. A geração, a pergunta, os documentos que foram recuperados no Web Search e a resposta que o nosso analisador de consulta tomou. Aí aqui o Web Search, que recuperou os documentos, a geração da resposta. E é isso. Deixa eu só ver aqui. Aqui já foi o passo mais complexo. Geralmente, aqui ele pegou a pergunta, fez a primeira etapa de recuperação. Aqui ele retornou os top 4 documentos. Avaliou se os documentos respondem, vão responder a pergunta. Aí a saída. Ah, não. Aqui ele pegou os 4 documentos e vai verificar qual desses documentos são relevantes. Aí ele, em vez de retornar os 4, ele retornou só 3, ou seja, aquele único que não foi relevante. Aí aqui ele pega cada documento, tem a saída binária, você responde a pergunta do usuário. Eu não vou me alongar muito, mas aqui. Aí aqui é uma tomada de decisão. Ele pega a pergunta em linguagem natural e os documentos, respondem. Aí ele já passou. Sim, aqui é a saída que ele decide gerar. Uma vez que aqueles documentos respondem a pergunta do usuário, ele toma a decisão de gerar a resposta em linguagem natural. E é isso.
Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou falar aqui um pouquinho da parte de Code Generation, tá? Que eu acho que casa muitos dos conceitos aí que foram apresentados com essa tarefa específica aí de geração de código. Pode passar, por favor. Bom, então, basicamente eu vou falar desse paper aí, tá? Do Code Generation with Alpha Coding, que é uma... ele primeiro ele promete aumentar muito, né, a acurácia dessa geração de código. Então, assim, acho que no principal benchmark ele fez, né, saltou aí 19% para 44%. Então, assim, né, no caso específico que ele fez, né, então, assim, é uma coisa bem relevante. E ele propõe muito essa utilização desse flow engineering, né? Então, em vez de ser apenas um prompt engineering, então, assim, ao invés de você ficar focado muito em fazer um prompt ali gigantesco, que você vai obter um resultado, né, de cara, ele quebra isso aí, né, em várias tarefas menores, né, mais fáceis de serem realizadas ali pela LLM. É, obviamente também mais fácil de testar, né, do que você já chegar numa solução de uma vez só para o código, tá? Tudo que ele fez aí tá disponível no GitHub, então quem tiver mais curiosidade, acho que vale depois dar uma olhada lá. Pode passar, Eduardo. E aqui, como curiosidade, né, eu coloquei aqui também, tá? Eu fui procurar essa Code.ai e eu vi que ela não existe mais, acho que ela passou a ser essa Codo.ai, né, com Q. Então, eles são já uma ferramenta, né, enfim, dessas, fugiu aqui o nome, mas essas ideias aí de código que já estão ali tudo preparados, né, para fazer essa geração, enfim, parece uma ferramenta bem interessante. Pode passar aí também. Bom, primeiro aqui alguns desafios, né, da parte de code generation, né, que são alguns desafios que são peculiares, né, não é como você gerar um texto que você pode ter ali é, você pode ter algumas diferenças, né, quando você está falando de code generation, você precisa de uma sintaxe bem precisa, né, você fazer ali o tratamento de casos externos. Então, por exemplo, essa questão desses casos, extremos, desculpa, ele colocou que 73% das falhas ocorrem por ignorar esses casos, né? Então, essa questão desses edge cases aí é bem relevante. É, as abordagens tradicionais, né, que estavam sendo utilizadas, elas realmente pelo menos no benchmark que ele colocou, né, não estavam dando um resultado muito bom, tá? Então, assim, quando você começa a dar, né, problemas que você tem descrições muito longas, né, não é uma coisa muito direta, as LLMs elas começam a se enrolar, né? Como eu falei aí, no benchmark que ele utilizou, nesse prompt único aí, ao invés de você usar esse Flow Engineering que ele tá se propondo, teve uma acurácia só 19%. Então, assim, uma coisa bem baixa, tá? Pode passar. Bom, aqui é uma definição, tá, que eles colocaram desse Alpha Code, tá? Então, eles colocam que é test-based, né? Você vai fazer muitos testes ali durante toda a cadeia. São vários passos diferentes, né? E ele é muito ali, é um fluxo realmente iterativo, né? Então, ele propõe isso aí para realmente você conseguir ter uma coisa muito melhor do que o prompt único, que vai achar diversas soluções e vai testar ele de uma vez só. Pode passar. Bom, aqui acho que talvez o principal slide, tá? Que ele apresenta ali o fluxo que ele utiliza, tá? Então, assim, a partir do input ali dos problemas, né, a descrição dos testes, a gente vai falar também um pouquinho depois desse dataset, mas, assim, basicamente te dá a descrição do problema e te dá ali alguns testes públicos para serem utilizados, né? Com isso, ele começa primeiro fazendo uma reflexão sobre aquele problema, né? Então, ele pede ali uma descrição em tópicos diferentes, né? Separando ali objetivos, entradas, restrições. Então, isso aí tudo explicitamente está definido. A partir disso, ele passa aqui para uma análise desses testes públicos. Então, assim, por que exatamente ali, a partir de uma determinada entrada, você tem uma determinada saída? Então, ele pede para ele fazer análise desses casos, né, entender ali o que está acontecendo nesses casos de testes públicos. E a partir dali ele gera, né, de duas a três soluções candidatas ali, né, abordagens candidatas, descritas primeiro em linguagem natural. Então, assim, primeiro ele não está pedindo para gerar nenhum código, ele está realmente trabalhando ali apenas no entendimento do problema, tá? Depois aqui parte para a parte de ranqueamento de soluções, tá? Então ele vai analisar a correctness ali, né, de cada uma, a simplicidade, a robustez, então ele utiliza alguns parâmetros ali para fazer um ranqueamento delas. E depois disso, ele pede para a própria LLM fazer uma geração de testes, né? Então, gerar aqui de 6 a 8 casos de testes para cobrir alguns aspectos ali que não tenham sido cobertos, né, por os testes públicos que estão disponibilizados no dataset, tá? Então, ali você já começa a fazer uma geração ali de conhecimento muito maior do que apenas aquela descrição do problema inicial, tá? É, a partir daí, você parte para a segunda fase, né, que é realmente da iteração aí do código, né? Então, você começa ali com uma geração de código inicial,
tá? Então a ideia é que você pede para ele gerar um código muito modular, dividido em pequenas funções, tá? Depois você vai facilitar essa modularidade, tende a facilitar a depuração desse código depois. Você roda esses códigos em alguns testes públicos e nos testes gerados por IA. Se deu algum erro, você volta ali o processo, pede para a LM fazer uma depuração, e a partir disso você tem, né, esse código inicial, tá? Depois você vai fazer os testes, né? Voltando, vai fazer os testes de interação de testes públicos, interação de testes IA, e a partir daí você vai gerar, né, uma solução final, tá? Que ou vai ser a solução, né, que é a solução, digamos assim, que passou ali em todos os testes, ou então ele vai te dar uma solução ali, ó, a que ele achou melhor, tá? Vai ver ali uma distância euclidiana, enfim, porque ele estava realmente esperando como output, tá? Pode passar, Eduardo. Bom, aqui é um exemplinho que ele dá aqui da parte de self-reflection que ele faz, tá? Então, como eu comentei anteriormente, né? Ele não simplesmente pede para ele entender o problema, ele pede para realmente você dividir isso em bullet points, tá? Você sempre trazendo alguma coisa sobre as entradas, sobre as regras, sobre enfim, qual é o comportamento esperado, e pede para ele quebrar isso aí, tá? A gente vai ver um pouquinho por que que ele faz isso, depois. Pode passar, Eduardo. E aqui foi como ele demonstrou visualmente, né, como esses testes, né, gerados por IA, eles aumentam ali a chance de você ter, né, realmente você encontrar uma solução para o seu problema, né? Enquanto os testes públicos eles geravam só, eles eles davam ali, né, uma cobertura, né, pequena ali do que seria uma solução correta para o seu problema, tá? Com o acréscimo aí desses testes por IA, você tem uma chance muito maior de que a solução gerada pelo seu código, ele tenda a ser uma solução realmente válida, tá? Pode passar. Bom, aqui ele fala em algumas melhores práticas, tá, que eles acharam nesse paper, tá? Primeiro é você ter a saída ali sempre estruturada em YAML, não em JSON, tá? O JSON, ele apresenta ali alguns probleminhas quando você vai, por exemplo, você tem que fazer a quebra ali fazer um escape character, né? Quando você tem aspas duplas, enfim, às vezes você tem algumas coisas que quebram ali a sintaxe. E além do YAML ele ser mais conciso, tá? Então, gastar menos tokens para você ter ali um output, então esse foi um dos pontos que ele colocou. Essa parte que eu já comentei, né, desse semantic reasoning, a partir desse bullet point analysis, tá? Então, assim, quando você pede para a LLM raciocinar sobre um assunto, né, ele colocou aqui que você tem resultados bem melhores quando você pede para estruturar esse reasoning em bullet points. Essa geração de código modular, como eu comentei, né, a LLM acaba muitas vezes se perdendo quando ela está vendo um código muito grande, né, que você tem uma função gigantesca ali, como uma coisa só. Então, quando você pede essa quebra, já fica mais fácil ali para ela mesmo entender como é que está funcionando aquele código e fazer uma depuração ali parte a parte. É, essa validação dupla para teste, né? Então, assim, além de você pedir que a LLM ela faça a geração dos testes, depois você pede para ela fazer a validação desses testes, mas não apenas falando se esse teste está correto ou não, tá? Ela pede realmente para fazer uma geração nova daqueles testes, tá? E pedir para ela analisar se mudou alguma coisa, por que que ele mudou, tá? Então, eles viram também um resultado bom nessa prática. Aqui acho que uma coisa mais conceitual, né, de você adiar, né, o máximo possível no processo ali a tomada de decisões. Então, você vê que toda aquela parte que ele faz, né, do começo ali, daquela primeira parte que é o pré-processamento, ele não pede ainda a geração de código. Então, assim, a maioria das caixinhas dele, né, ele está focado em realmente você ter ali um entendimento e você não tomar a decisão final de para que lado você está. Ele pede várias soluções e vai caminhando ali com elas. É, essa parte aqui também de evitar essas questões diretas, né? Então, um ponto que ele bateu bastante foi assim, evitar pedir para a LM apenas um sim ou não. Por exemplo, esse caso de teste ele está certo ou não. Sempre pedir, né, para ela fazer um reasoning em cima daquilo ali, né, avaliar por que está errado. Ele viu também resultados bem interessantes quando você faz essa quebra aí de paradigma. E por último, essa questão desses testes anchors aí, então, assim, toda vez que um teste, né, ele falha, principalmente esses testes que são gerados pela IA, não dá para saber ao certo se foi um problema no teste que foi gerado ou um problema no código que você está testando, né? Então, assim, ele parte do pressuposto, né, que o código ele está errado. Então, assim, ele tenta sempre fazer uma validação ali do teste. A partir do momento que você tem a validação daquele teste, ele sempre passa todos os casos de uso por aquele teste também. Tá? Então ali um trick ali que ele fez para ele conseguir ter ali uma validação melhor desses casos de testes gerados por ele, tá? Pode passar. Edu.
Bom, aqui é um pouquinho sobre o dataset, né, que ele usa, esse Code Context Dataset, tá? Que é um dataset que, até fazendo uma comparação, ele fez comparação com o Human Eval, que ele falou que essa é uma base de dados, é um dataset de questões, né, que são muito simples, muito diretas, né, que nem sempre elas são tão parecidas com os problemas que a gente tem na prática para fazer geração de código, né? Então, esse dataset aqui, ele te dá uma descrição do problema, né, em linguagem natural bem, às vezes bem grande, tá? Bem parecido do que a gente encontra aí no nosso dia a dia. E ele te dá alguns, né, casos de testes públicos que são usados, né, para você depois fazer ele utiliza também, né, esses testes públicos para ele ter um entendimento melhor, né, do problema. E você tem alguns testes privados, né, que ele não revela quais são, simplesmente você testar se a sua solução ela está correta ou não, tá? Então, assim, todo benchmark que ele fez foi em cima desse dataset, né, que, pelos argumentos dele, é um dataset mais correto do que, por exemplo, o que utilizavam antes, que era esse Maneval, para avaliar esse tipo de problema. Tá? Pode passar, Edan. Bom, aqui são alguns resultados, tá, do benchmark que ele fez, né? Então, assim, ele usou os dois datasets aqui, o de validação de teste que são liberados nesse Code Contest dataset, tá? E aqui foi uma comparação, né, entre o Alpha Code e você fazer a solicitação direta ali, né? Então, basicamente, é esse Flow Engineering que ele está propondo com o Alpha Code versus um Prompt Engineering, que é você simplesmente pedir, né, diretamente o resultado ali para aquela tarefa. Então, você vê que aí, todos os casos eles têm uma performance bem superior, né, a você fazer, né, a sua requisição direta ali para a LLM, simplesmente tentando elaborar mais o seu prompt, tá? Pode passar aí. Tá. É, e aqui ele tá fazendo a comparação, né, com outros frameworks que alguns deles tendem a fazer também, né, esse CodeChain que tende a fazer ali algo parecido com o que ele faz, né, fazer um encadeamento ali de requisições. E esse AlphaCode que, na verdade, ele gera várias soluções, tá? Então, assim, ele pode gerar até 1 milhão de soluções de problema e depois ele vai meio que diminuindo essa quantidade aqui para depois fazer o teste, né? Ele faz meio que uma força bruta para tentar resolver o mesmo problema, tá? Em todos os casos, né, no benchmark deles, o AlphaCode teve uma performance aí bem superior, tá? Pode passar, Eduardo. E aqui é um ponto que eu achei bem interessante, né? Acho que foi um ponto que a Ruth também comentou bastante na parte da apresentação dela, que é a diferença do esforço computacional que você tem, né, com essas diferentes abordagens, né? Você percebe ali que os roxinhos, né, do AlphaCode, você tem um crescimento ali, né, da acurácia com a diferença ali do modelo, tá? Mas você vê que a quantidade de chamadas ali pela LLM, ela não cresce, né? Então, assim, comparativamente, né, para fazer um crescimento ali da sua acurácia, por exemplo, usando o AlphaCode, que tende a usar essa força bruta aí, o AlphaCode ele tem uma performance muito melhor, né, comparado a esse número de chamadas para LLM, tá? Esse número de chamadas de LLM do AlphaCode, né, que tenta ele fazer uma solução diretamente, ela vai explodir aí a partir do momento que você tenta melhorar a sua acurácia, tá? Pode passar, Eduardo. Aqui são só alguns pontos que ele colocou até no apêndice, mas eu achei interessante mostrar aqui, né? O ponto que ele traz aí da melhora que o YAML tem em relação ao JSON, tanto assim no código que é apresentado, tá? Em você ter menos erros de sintaxe, quanto na diferença na quantidade de tokens. Então, assim, ele fez uma aproximação aqui que mais ou menos o YAML ele vai te dar ali uma economia em 15% da quantidade de tokens, tá? Então, esse aí foi o outro ponto aí de boa prática que ele fez questão de colocar aí no paper. Pode passar, Eduardo. Aqui ele coloca alguns pontos que não funcionaram, tá? Em coisas que eles tentaram, né? Então, assim, é um conjunto tanto desse fluxo, né, que ele está explicando, quanto ele está colocando no artigo, né? Alguns são realmente tricks ali, né, que ele faz, né? Então, por exemplo, você injetar o trace da execução com falha no prompt não deu certo, as últimas soluções que falharam também não. Então, assim, algumas coisas que ele tentou aí que realmente não deu resultado na comparação que eles fizeram, tá? Pode passar. Bom, e aqui é a conclusão aqui do paper que a gente viu, né? Então, assim, ele meio que fez a apresentação, né, de que esse Flow Engineering que eles propõem vai ter uma performance muito melhor, tá, do que o Prompt Engineering para essa tarefa específica de geração de código, tá? Você utilizar esses testes, né, iterativos, esse design modular é essencial para que todo esse fluxo dê certo. E aqui ele colocou, né, que a gente está vendo uma ampla aplicabilidade aí nas tarefas gerais de código, né? Então, assim, não está fazendo para nenhuma tarefa específica, pegou ali um dataset ali de questões de codificação
e você viu que ele você teve um aumento muito grande de performance em relação ao que estava sendo feito antes. Eu acho que vale o asterisco aqui, né, que assim, o percentual de acerto dele, né, não é nada que a gente considere pô, magnífico se a gente estivesse pensando ali, sei lá, em qualquer coisa de mais de 50%, ele não chegou nisso em nenhum momento, mas assim, ele apresentou uma melhora muito grande em relação às técnicas que estavam sendo utilizadas anteriormente. Pode passar, Eduardo. Bom, e aqui por último, eu vou falar um pouquinho aqui, né, da parte do LangGraph, né? Então, assim, basicamente eles fazem aqui, né, uma implementação, tá, com o LangGraph do que foi descrito aí no Alpha Coding, tá? Pode passar? Bom, então primeiro eles têm ali, né, um conjunto, né, com a documentação, a especificação que foi dada ao usuário, né? Então, lá no nosso caso seria aquela perguntinha, né, do usuário, mais os casos de teste ali. Tá? Eles utilizam a LLM ali para fazer a ingestão disso e executar depois um RAG para você responder, né, a pergunta. Bom, você tira ali uma estrutura, desculpa, ele invoca ali uma ferramenta para fazer uma saída estruturada, né? Então ele coloca tanto um textinho ali, né, do que está sendo feito, os importes que são utilizados naquele código e o código em si, né? E depois ele faz uma validação ali do importe do código, tá? Pode passar, Eda. Bom, aqui só para dar um exemplo, não sei se vão conseguir ver bem aí, né? Mas eu peguei o exemplo mais simples ali que ele faz com o modelo da OpenAI, né? Então aqui no que é passado para ele, né? Você vai ter aqui na parte ali embaixo do System, né? Você está dando ali um contexto para ele, né? Explicando qual o problema. Na verdade, apenas dando um contexto para ele, tá? E depois ele gera aqui uma classe, tá? Que vai estruturar, né? Como falou, esse prefixo aqui, os imports e o code, tá? Que vão ser depois validados, né, dentro desse sistema dele. Enfim, aqui a gente tem outras informações básicas, até o question aqui, tá? Que é a questão que foi passada para a LLM que ele quer resolver, tá? Então aqui, e aí eu coloquei aqui só a resposta, porque não estava dando para ver aqui direito embaixo, a resposta que ele traz, né? Então ele já traz essa resposta estruturada aí, tá? Para esse problema. Separando nessa parte do prefix, dos importes que vão ser validados depois e do código que também vai ser validado. Pode passar, Eduardo. Bom, aqui alguns pontos, tá? Aqui também casam bastante aí com a apresentação aí da Ruth e do Eduardo, tá? Aqui são alguns parâmetros que você coloca. Então, por exemplo, né, para você não estourar iterações, você seleciona isso aí, né? A quantidade de iterações que você vai fazer. Você pode ter a flag aí se você vai usar, né, aquele self-reflection ou não, tá? Tem até um resultado interessante sobre isso no final. Pode passar aí, Dan. Aqui é a mesma coisa que foi apresentada dentro do trabalho do Eduardo. Então, assim, como é que você monta esse workflow nesse grafo realmente, tá? Do LangGraph, tá? Então, ele vai adicionando aqui os nós. Acho que não vale passar por cada um deles. Pode passar, Dan. E aqui aquele resultado, né, que você vê a partir de uma questão, você tem um resultado bem parecido com o que foi apresentado antes, né, do que o Eduardo apresentou. Só que esse aí ele sempre fazendo essa validação, tanto do import quanto do código que foi apresentado, tá? Pode passar. Aqui um pouquinho do dataset que foi utilizado, tá, para fazer essa validação. Então ele apresenta ali uma questão, ele dá ali ele usa ali um pouquinho de texto, né, na resposta e depois ele apresenta, né, tanto os importes quanto o código que deveria ser gerado. Tá, isso aí que ele usou, né, o LangGraph utilizou aí como contexto para fazer a validação. Pode passar, Eduardo. E aqui, por fim, os resultados, tá? Eu acho que tem na verdade, dois resultados interessantes aí, tá? Primeiro que você vê que o LangGraph ele foi bem superior, tá? Ao caso base também que eles estruturaram para fazer essa comparação. O GPT-4, ele foi ali o modelo, ele sempre teve uma performance melhor do que o Claude para fazer nesse caso aí que eles colocaram. E essa parte dessa reflection, né? Então, assim, pedir para a LM ela fazer esse self-reflection, né, em relação ao que não deu certo ali, quando você tem a volta ali quando você tem um erro, ele não foi bom nesse caso, tá? Então você teve resultados piores do que sem o self-reflection, tá? Então tem esse resultado curioso aí nesse caso. Pode passar. Eu vou falar agora nessa parte final sobre um fenômeno que surgiu ultimamente no começo do ano de 2025, que chamado de vibe coding. Ó, passei lá. Esse termo ficou famoso porque esse influenciador de tecnologia, em específico de inteligência artificial, que é o Andrew Karpathy, ele é
é professor de Stanford, ex-Tesla, ex-OpenAI, o gabarito completo. Ele fez um post basicamente falando isso, que ele chama esse novo movimento de vibe coding. Basicamente, ele usa LLMs para fazer os códigos que ele quer fazer de projetos pessoais. E é engraçada a definição que ele dá lá no final. I just see stuff, enfim, eu só vejo as coisas, falo coisas, rodo coisas, copy and paste coisas e normalmente funciona. Não é bem assim, eu vou mostrar mais pra frente. Mas eu vou conduzir até um experimento aqui mostrando bem como é que essas coisas funcionam. Pode passar, Eduardo. Eu só queria fazer uma recomendação aqui, porque o canal dele é muito bom e eu acho que ele está totalmente alinhado com a matéria que a gente está vendo aqui. Ele tem vídeos como esse que eu botei aí do catálogo dele, onde ele já construiu o GPT, tanto o GPT-1 quanto o GPT-2 do zero. Ele literalmente vai lá, pega o TensorFlow e constrói camada por camada, construiu o tokenizer. Então, para entender essas coisas de baixo nível, é uma baita referência, tá? Só fazendo essa referência rápida. Pode passar. Os produtos mais famosos da atualidade de vibe coding são o Cursor, o Windsurf, o Tray, o Lovable e o Firebase Studio, que é do Google. Cada dia tá saindo uma ferramenta nova dessas, e o interessante é que, basicamente, o trabalho de todas elas é fazer RAG, self-reflection, validar a self-correctness das coisas, enfim. É tudo isso que a gente falou nessa apresentação. É basicamente você pegar o input em linguagem natural do usuário, interpretar o ambiente, porque é isso que um agente faz, ele interpreta o ambiente, e fazer chamadas de ferramentas, tá? E no final eu vou explicar melhor como isso se conecta com o conceito de MCP, mas isso vai ficar mais pra frente. Pode passar. Aqui eu decidi fazer um experimento. Eu peguei a foto dos professores no site da pós-graduação e pedi para gerar uma imagem. Eu não gostei muito dessa imagem, aí pode passar para outra. Eu pedi para a gente fazer mais num estilo de desenho. E aí eu peguei essa imagem e eu quero fazer um site. Eu não sou um especialista em front-end, mas eu vou pedir para a ferramenta do Cursor conseguir fazer um front-end baseado em regras apenas. Pode passar, Eduardo. Eu gravei um vídeo de demonstração, tá? E esse vídeo é bem rápido, porque em 8 minutos, a gente vai passar um pouco mais rápido do que isso, a gente consegue criar um front-end sem interação nenhuma do código. É basicamente você pedindo as coisas e as coisas acontecendo. Literalmente o que o Andrew Karpathy disse. É sobre falar coisas, entender o que está acontecendo, validar e, enfim. E aí, basicamente, essa ferramenta é interessante, como vocês podem ver, em alguns momentos ela sugere, eu estou usando o Cursor, né? Ela sugere comandos de terminal que você pode rodar no seu próprio terminal, né? Você só confirma, porque algumas ações são críticas e aí o aplicativo pede para você confirmar, né? E aí, basicamente, ele está criando as pastas, ó. Ali no canto vocês podem ver que estava vazio e agora a gente já criou o nosso Hello World. O que eu pedi para a ferramenta criar foi um Hello World básico. A ideia é que ela crie só uma página. E é bem interessante porque todo mundo que faz projetos desse tipo, vibe coding, né, entre aspas, falam que você tem que ir dando regras atômicas, fazer coisas de cada vez. É como se você estivesse fazendo um Scrum, você estivesse fazendo um planejamento de um projeto gigante. Você tem que falar, olha, primeiro a gente vai fazer essa tarefa, depois que esse requisito aqui estiver pronto, você vai partir para essa outra e por assim vai. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é construir um Hello World básico. A minha ideia é que ele faça um front-end que vai estar escrito, ó, Hello World, tá? E aí, nesse ponto, ele já terminou. Ele está fazendo um README para esse projeto. E aí, basicamente, eu vou rodar o comando do, do, desculpa, do React, do npm run dev para poder conseguir rodar esse front-end. E aí, basicamente, isso aí obviamente, quem entende de front-end sabe que é ridículo, só dizendo que isso aconteceu, né? Ele conseguiu fazer. Aí a próxima fase, que é a fase mais complicada e que eu achei bem interessante, é que eu vou passar a imagem que a gente gerou lá no último passo para ele e vou pedir para ele gerar um front-end, seguindo uma regra de negócio que eu vou falar e seguindo as paletas de cor dessa imagem. Então eu virei e falei, olha, agora você vai pegar essa imagem, né, que eu adicionei aqui, ó, e eu tô dando um arroba, isso é bem interessante, você consegue tagar documentos do seu computador, ó, olha para esse documento aqui, e agora você vai criar um site seguindo essa paleta de cores. E aí, basicamente, é isso que vai ser feito no próximo passo. Eu, tem como dar uma acelerada, o Eduardo, porque aí eu meio que. Valeu. É porque, tipo. Não precisa desse tempo todo. Aí beleza, aí ele foi gerando o código e aí pronto, ó. Agora vai, eu vou poder rodar de novo.
Aí eu me bananei ali pra rodar o comando, enfim, mas aí já tá rodando. E aí o que aconteceu é que ele fez esse front-end. Ele já deu uma melhorada e aí ele conseguiu botar na paleta de cores. É bem interessante, porque quem entende front-end sabe que você tem que mexer no CSS. E como é que ele sabe as cores do CSS que iam combinar com a paleta de cores? A LLM inferiu. E como é que ele sabia em que arquivo daquele Hello World ele tinha que mexer nisso? O LLM fez RAG em cima do meu repositório, então ele sabe, ele sabe quais documentos estão lá e o conteúdo de cada documento. Então, isso é bem interessante. E aí eu falei, olha, agora eu quero que você faça uma listagem de links e suas descrições. Para eu adicionar um link novo na listagem, você vai criar uma box responsiva que vai ter basicamente um link para o YouTube. E aí eu mandei ele também tirar esse ícone ali do Vite e do React que estavam ali em cima. Então, a ideia é que depois que rode essa rodada, eu tenha ali embaixo, no final do site, uns botõezinhos, onde a gente... Ah, esse erro é bem interessante. Olha, ele errou porque ele mandou eu ir para um diretório, mas a gente já estava no diretório. Aí ele foi perceber e falou, ó, perfeito, já estou no diretório correto. Por quê? Self-correctness. Entendeu? Correction. Ele está vendo o que está acontecendo, executando as coisas que ele mesmo planejou e tomando passos a partir do que está acontecendo, entendeu? Mas aí o ponto é que, como eu estava dizendo, a ideia é que o site, no final dessa versão, ele tenha caixinhas ali onde você pode botar a aula e você vai clicando e basicamente é um site da matéria, entendeu? Como se fosse ali o documento que o professor organiza. Pode ir passando que é lá pro finalzinho, pode ir pros últimos segundos. Aí eu acho que já tá bom. Isso, aí tá bom. E aí, basicamente, eu adicionei, ó. E aí, quando eu clico no assistir link do YouTube, eu vou pra aula que o professor postou. Esse foi um exemplo bem bobo, mas o ponto que eu tava querendo levar aqui é que a gente conseguiu, com apenas linguagem natural, e eu ir lá manualmente adicionando o link da URL de um site, a gente conseguiu fazer um front-end cara, tipo, eu nunca toquei em front-end, sabe? É esse tipo de poder que você consegue. Mas aí vem a contrapartida, que é o próximo slide, pode passar. Ficou bem famoso esse post, que foi um rapaz falando, olha, eu fiz um software as a service, né, que é o famoso SaaS, usando cursor, eu não fiz nenhum código, e basicamente a IA não é só mais o seu assistente, ela é o construtor. Você pode parar, você ficar falando que isso não vai acontecer ou, ou começar a construir com isso. E sim, pessoas pagam por esse serviço. Aí ele estava se gabando. Só que semanas depois, pode passar, ele postou isso. Gente, eu tô sendo atacado. O meu SaaS basicamente está acontecendo coisas meio randômicas. Estão acessando minhas API keys da OpenAI, estão burlando subscriptions, enfim, criando coisas aleatórias no meu banco de dados. E o meu ponto é que ele não é uma pessoa com background técnico. Então ele pode ser um product leader, ele pode dar instruções inteligentes para a LLM, ele pode construir o front e o back e fazer as coisas funcionarem de forma básica, mas ele não soube fazer a autenticação. Ele não soube organizar o banco de dados. Ele não soube uma coisa básica que é não botar sua API key no código. Então é bem interessante que você está criando um novo estilo de como programar e como se portar frente às tecnologias. Você não precisa saber um framework inteiro. Você precisa saber como montar um back-end. Você precisa saber como as coisas se conectam, práticas de segurança. E você pede para a LLM fazer isso, ela vai fazer. Só que você tem que pedir. E quanto mais genérico você for, mais abertura para erros você dá. Naquele front-end que eu fiz, eu tinha falado, olha, faz um Hello World. Ele fez um Hello World. Aí eu falei pra ele fazer um site usando a paleta de cores. Ele não fez só a imagem que eu tava pedindo. Ele deixou o Hello World, aí eu precisei pedir pra tirar, entendeu? Então, tipo assim, quanto menos específico você for, mais abertura pra erros você dá. E você só consegue ser específico se você tiver o background técnico. Então, apesar de estar sendo muito legal e ser algo que anima todo mundo, né, essas tecnologias vindo, é extremamente importante reforçar que você ainda tem que saber se não mais agora, todo o teórico, porque se você não souber o teórico, você não vai saber nem pedir. Pode passar, Eduardo. Isso. E aí, como essas coisas funcionam? Eu achei interessante trazer esse assunto nessa apresentação como assunto final, porque o cursor ele é um MCP, MCP host, né? O que que é o MCP? O MCP é uma arquitetura que ela é baseada em plug and play. Então, basicamente, o que que é um MCP? Um chatbot pode ser um MCP. A OpenAI adotou a arquitetura MCP para o próprio ChatGPT. E quem lançou isso foi a Anthropic. A Anthropic falou assim: olha, a gente precisa de um padrão de engenharia para as pessoas criarem produtos em cima disso.
E o MCP, basicamente, o que ele fala é: vai existir um MCP host, ou MCP client, e vão existir MCP servers. Como a gente disse lá no começo, sabe aquele papo todo de bind tools e coisas do tipo? Basicamente, o que os MCPs hosts são interfaces da pessoa com a LLM, e os MCP servers são esse conjunto de ferramentas que você pode plugar como tools que vão ser bindadas a essas LLMs. Porque, por exemplo, assim como na imagem, eu tenho o Claude, por exemplo, ou o ChatGPT, qualquer LLM que você use. Eu quero falar para ela me mandar uma mensagem no Slack para alguém, ou mandar essa exata mensagem para uma pessoa que tem a tag tal no Slack. Pô, é melhor você fazer isso com o IA do que mandar para cada pessoa com tag tal. Então eu vou plugar ali, como vocês podem ver, o primeiro MCP Server, só aqui do Slack. Agora eu quero mandar isso para um e-mail para todo mundo de tal domínio, né? O arroba PUC. E aí eu vou lá e falo para a LLM fazer isso. Então eu preciso de um MCP Server que seja do Gmail. Preciso fazer alguma alteração no meu Google Calendários. Então eu vou plugar o MCP Server do Google Calendários. O ponto é que assim você consegue estruturar de forma semântica todo o seu conteúdo, todas as suas ferramentas que você tem. Então eu quero criar algo que vai mexer com os arquivos do meu sistema, tudo bem. Então pega um MCP server de file system. Você quer fazer, enfim, agora um MCP de Docker, você baixa o MCP do Docker. Então isso é bem interessante. E é mais fácil para depurar e manter. E você consegue criar coisas que são separadas e, de novo, específicas. Pode pensar. Então, basicamente, o MCP ele é um protocolo, né? Um protocolo de comunicação que ele vem da sigla Model Context Protocol, que é basicamente protocolo para você conseguir enviar contexto para um modelo. E aí os modelos, os clientes, né, que são os MCP clients, eles se conectam com os MCP servers. E como eu disse, um MCP client ele faz invoke das tools. O que é isso? Ele vai chamar as ferramentas de fato baseada no catálogo delas. Só que é o MCP Server que está fazendo o Expose Tools. Então, as ferramentas estão no server. Só que ela está listando o catálogo. E quem escolhe chamar essa ferramenta é o cliente, ou o host. Enfim. E aí você também tem outras coisas que são bem interessantes, que são os resources. Por exemplo, numa aplicação de text-to-SQL, você pode, ou sempre no seu prompt, botar o esquema inteiro de um banco de dados para você ter informação de se você quer chamar ou fazer uma query ou não. Ou você pode chamar algo que é resource. O que que é essa resource? Eu tenho um banco conectado ao meu MCP host. E aí eu quero, ó, essa ferramenta aqui, sei lá, eu quero saber quantas compras foram feitas. Eu vou fazer uma query para a tabela compras, ver que tipo de dados tem nessa tabela compras. E aí você vai fazendo passo a passo, ações passo a passo. Isso vem fazendo um padrão de engenharia, assim como era no cursor ali. Ele não executa um plano inteiro de uma vez. Você não pede para a LLM, ela vai fazer uma redação. Ela vai falar, olha, qual é o próximo passo mais inteligente? Chamar essa ferramenta? Essa ferramenta vai me dar resources. Essa ferramenta ela vai executar essa tool vai me retornar um recurso, enfim. Então, basicamente, é um protocolo baseado nisso, em ferramentas, recursos e prompts, tá? E a Anthropic desenvolveu isso em novembro de 2024 e virou uma febre esse ano, porque eu acho que foi o tempo que demorou para perceberem o potencial disso. Pode passar. E aí, basicamente, esse é um workflow, como eu disse, que é assim que funcionaria. Um usuário vai dar um prompt, e esse prompt ele está sendo escrito, enviado em um host, que é um chat app, uma IDE como o Cursor, enfim. E aí, esse client, ele vai desculpa, ele vai escolher qual é a tool que ele deve chamar, baseado no catálogo, enviar para o MCP Server, seja qual for, e esse MCP Server ele vai devolver a resposta de execução dessa ferramenta e ele vai conseguir fazer uma determinada ação. Chamar mais uma ferramenta. Vou continuar, vou fazer sei lá, um timeout. Eu vou pedir uma confirmação para o usuário, como aquele botãozinho ali de clicar para executar um comando no terminal. Enfim, qualquer coisa que você consegue fazer. E essas ferramentas, elas não são limitadas a algo. Você pode fazer um cálculo de computação pesada, você pode fazer uma chamada para API, a sua ferramenta ela está em aberta. Ela é qualquer ação que o seu agente pode tomar e que vai gerar um determinado recurso. E essa palavra é bem interessante. Recurso é tudo que é dado de contexto para LLM, nesse conceito aqui do Model Context Protocol.
E é basicamente assim que funciona esse protocolo de comunicação. Pode passar. A gente queria agradecer, isso foi a nossa apresentação. Muito obrigado. E é isso. Boa tarde.